Com a agulha 2 milímetros, inicie a sua execução com um cordão de 30 correntes. Minha gente, este cordão de correntes deve ser o suficiente para você dar a volta, fazer o contorno do seu punho. Então, este tamanho aqui. Se você quiser uma barra mais comprida, você deverá então sair do punho e vir para a altura desejada, porque o punho é a parte mais fina. Então, do punho para cima, no ponto que você desejar que seja o seu punho total, é que você vai pegar a circunferência em correntes, tá bom? Bem, então aqui eu tenho 30 pontos, eu vou passar a agulha pela primeira corrente e eu vou transformar em um círculo com um ponto baixíssimo. Eu faço 1, 2 e 3 correntes para dar a altura do meu trabalho, eu laço e minha gente, para cada ponto que nós temos aqui neste cordão, você vai tecer um ponto alto. A primeira carreira é totalmente tecida em pontos altos. A partir da segunda carreira, nós vamos determinar o nosso ponto barra 1 por 1. Então, nós começamos com 3 correntes, laçamos e aqui no caso eu vou começar pela frente. Então, colocando a agulha na frente do trabalho, dando a volta no ponto, puxando uma laçada ao redor deste ponto e trazendo aqui para fora, nós vamos arrematar de 2 em 2 pontos, fazendo um ponto alto pela frente. Eu laço e agora é a vez da agulha ficar atrás. Então, a agulha está atrás, eu trago-a para a frente, dou a volta no ponto e a levo para trás. Eu puxo uma laçada para fora, olha só, fica igualzinho ao ponto alto que a gente convencionalmente faz. Eu laço e eu vou arrematando de 2 em 2 pontos e agora eu tenho um ponto feito por trás. Mais uma vez eu laço e eu venho pela frente. Puxo a minha laçada, cuidado, tá? Para você não enganchar no ponto que você deu a volta. E eu vou aqui arrematando de 2 em 2. Eu laço e agora é a vez de fazer por trás. Perceba que quando se trata do ponto barra 1 por 1, a indicação é 1 pela frente e 1 por trás. Por isso, 1 por 1. Minha gente, a carreira inteira é feita desta forma. A nossa terceira carreira, mais uma vez iniciada com as 3 correntes, também é feita no ponto barra. Na verdade, minha gente, a partir da carreira anterior, todas as carreiras que vêm a seguir da parte do punho são feitas em ponto barra. Você poderá fazer mais ou menos carreiras de acordo com o seu gosto, diferentemente do que eu farei aqui. Pessoal, aqui eu farei 6 carreiras da primeira até a última, então é no total. Eu estou na segunda carreira do ponto barra e na terceira carreira do punho. Eu mantenho o desenho. Isto quer dizer que o ponto que foi feito pela frente é mantido pela frente e o ponto que foi feito por trás é mantido por trás. Então, como eu comecei pela frente, mais uma vez eu vou trabalhar o ponto barra pela frente. O próximo ponto é por trás, porque eu estou trabalhando o ponto barra 1 por 1. E assim eu vou tecendo sucessivamente até eu alcançar 6 carreiras totais de punho. Após ter tecido as 6 carreiras em ponto barra, nós vamos agora mudar de agulha e vamos iniciar a execução com a agulha 3 milímetros. Nós vamos trabalhar o avesso da nossa execução. Então funciona assim, olha, vou fazer as 3 correntes iniciais para dar altura, porque eu continuo a trabalhar com o ponto alto. E eu vou virar o meu trabalho olhando a parte interna do meu punho. Assim eu trabalharei o avesso agora. Eu laço e já no meu primeiro ponto eu farei aqui 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Eu faço uma corrente e eu laço. Eu pulo 1, eu pulo 2. No meu terceiro ponto de base, eu faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base.
uma corrente, laço, pulo 1, pulo 2, no meu terceiro ponto, 2 pontos altos. Neste momento, nós estamos tecendo a grade que receberá as escamas já na próxima carreira. Então, pessoal, eu vou tecer 2 pontos altos intercalados de uma corrente a cada terceiro ponto de base nesta carreira por completo. Nós encerramos esta carreira de grade da mesma forma que nós começamos. Essas 3 correntes faz a vez de um ponto alto, então eu encerro com um ponto alto. Minha gente, a partir do momento que nós trocamos o tamanho da agulha e que nós fazemos a grade para iniciarmos o processo do ponto escama, nós vamos tecer carreiras de ida e volta. Não estamos mais trabalhando circularmente. Por este motivo, nós não fechamos a carreira, tá joia? Bem, agora nós vamos começar a trabalhar, então, o nosso ponto escamas. Então, nós vamos fazer assim, olha, uma corrente e nós vamos virar o trabalho. Neste meu primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Eu laço e ao redor deste ponto alto, então do primeiro ponto alto da minha primeira grade, eu começo a fazer pontos altos. Então eu farei uma sequência de 5 pontos altos ao redor deste primeiro ponto. Aqui nós temos o segundo, nós temos o terceiro, nós temos aqui o quarto e agora nós temos o quinto. Minha gente, quando a gente deixa a escama solta, ela corre o risco, e muitas vezes acontece, ela levanta e aí deforma o desenho da sua peça, da sua escama. Neste caso, para que isso não aconteça, nós vamos prender a ponta da escama na base da nossa peça. Então, exatamente no ponto central, veja, olha, eu fiz aqui, nesse ponto é que eu tenho a minha grade. Então, neste ponto eu vou dar a volta nele, veja, olha, e eu vou aqui trabalhar um ponto baixo. Olha que a situação. Eu laço e eu vou voltar a trabalhar a escama no meu ponto alto, olha, no outro ponto alto desta grade. Então aqui eu dou a volta e eu começo a tecer 5 pontos altos. Então, olha, o primeiro, aqui o segundo, agora o terceiro. Vamos para o quarto. E agora, a gente vai para o quinto. Vamos fazer um ponto baixo ao redor da minha próxima grade. Eu sempre trabalho uma grade com ponto escama e uma grade com ponto baixo. A próxima grade é de ponto escama. Então, vamos fazer ao redor do primeiro ponto alto desta grade, 5 pontos altos. Então, o primeiro, segundo, terceiro, agora o quarto e o quinto. Mais uma vez, eu venho até aqui embaixo, eu alinho, né, a minha escama no ponto de base, aonde a grade foi feita, e eu vou na carreira que ele alinha, porque veja, o ponto escama, ele desce, né? Ele desce uma carreira abaixo. A gente vê que o alinhamento, eu vou tirar o fio daqui, olha, a gente vê que o alinhamento dele não está nesta carreira, está na carreira de baixo. Então, nesta carreira de baixo, no ponto aonde a grade foi feita, eu passo a minha agulha ao redor e eu vou fazer um ponto baixo para eu prender a minha escama na posição correta. Aí eu laço e eu volto a trabalhar o outro lado da mesma grade, ao outro ponto alto, que vai receber 5 pontos altos. Então aqui, olha, o segundo, agora o terceiro, agora o quarto e agora o quinto. Volto para o meu alinhamento desta carreira na próxima grade, ponto baixo. Olha lá a nossa escama sendo modelada e o mais legal, né? Ela não vai sair do lugar. Minha gente, vamos tecer esta carreira desta forma até o final. Minha gente, lembrem-se que no início e no final desta nossa carreira, ou melhor, da carreira anterior, que é a carreira de grade do ponto escama, nós deixamos o que é um ponto alto sem ser feito, né? Ele fica ali à espera para ser utilizado. Então, nós vamos encerrar a carreira
Veja só, eu tenho uma grade que recebeu um ponto baixo. Então, o encerramento da carreira, só nesta carreira, recebe 2 pontos baixos, porque no ponto alto final da carreira, né, a gente acaba tendo um ponto baixo também. Esse ponto alto e esse cordão de 3 correntes inicial, eles têm a função de me permitir realizar o aumento e, na verdade, o único aumento desta etapa da execução. Então, a gente faz aqui, olha, 1, 2 e 3 correntes e vira o trabalho, porque a grade é feita do avesso. Eu laço e olha só, no mesmo ponto de base eu vou trabalhar um ponto alto. A partir de agora, eu terei uma grade a mais do que na carreira anterior. Vou laçar e eu tenho aqui um ponto baixo, ou melhor, vou laçar não se esqueça, né, que entre uma grade e outra você tem um ponto de corrente, então laço e faço a corrente. Agora sim, eu laço e eu vou trabalhar sobre o ponto baixo desta grade uma nova grade, então aqui você terá 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Eu faço uma corrente, eu laço e perceba, aonde tem ponto escama, no intervalo dele, eu vou fazer uma grade. Então, aqui nós temos 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Uma corrente, eu laço, e nós temos um ponto baixo neste intervalo aqui. Então, sobre este ponto baixo, eu faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E assim, eu vou fazendo a grade nesta carreira até o final. Vou tecer a minha, mas eu já volto. Nesta nossa segunda carreira de pontos escama, nós vamos ter 2 pontos escamas a mais, né? Nós tivemos 2 grades a mais e com isso o nosso aumento. A gente começa com uma corrente porque veja aqui a situação, olha. Na carreira anterior, aqui foi escama. Isso quer dizer que aqui será ponto baixo. Como eu tenho uma grade antes desta, eu vou iniciar a carreira com o ponto escama. Então, eu faço a corrente para me dar este intervalo de espaço, eu laço e eu vou fazer aqui, ó, ao redor do primeiro ponto alto, né, 5 pontos altos. Então, veja, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e agora o quinto. Vou prender e olha só como que fica um pouquinho diferente agora. Eu não tenho ponto para prender aqui, então não tá exatamente alinhado. Então o que eu vou fazer é buscar o ponto nesta minha escama aqui. Então eu alinho para ver qual é a altura e no ponto que ele se alinha, olha só, aqui o fio tá acabando que tá atrapalhando, né? No ponto que ele se alinha, veja, olha, eu passei aqui, eu vou fazer um ponto baixo, que é para prender a escama no lugar. Eu laço e eu volto a trabalhar aqui, olha, na grade, naquele outro ponto alto da mesma grade, eu volto a trabalhar 5 pontos altos. Então, vamos tecer aqui, olhem, o primeiro, aqui o segundo, agora o terceiro, o quarto e o quinto e último desta sequência que a gente está tecendo. Vem para a próxima grade que está sobre um ponto escama e nós vamos fazer um ponto baixo. Olha lá, a sua escama está feita e está devidamente presa. Agora, a gente repete, né, o mesmo que a gente fez na carreira anterior. Uma grade recebe escama, a outra não. E a gente sempre vai prendendo a escama na base. Então, veja aqui, olha, eu vou fazer mais uma vez 2 pontos altos, aqui o terceiro, agora o quarto e o quinto da sequência. Aí a gente vem para a base, né? Aqui a gente já consegue ter ponto de alinhamento. A gente vai prender esta escama nesta base aqui. Olha aqui a situação, ó. Olha aqui onde que tá o que a gente tem que pegar. Então, é o ponto baixo da grade que não foi trabalhada em escama na carreira de pontos escama anterior. Então, eu vou passar ao redor deste ponto. Olha aqui a situação, ó.
Tá vendo aqui que a gente pega ele? Eu vou pegar as duas alcinhas da frente dele, que é para não ficar muito grosso o ponto, tá? E eu vou fazer o ponto baixo aqui, ó. Eu laço e eu volto a trabalhar aqui os meus 5 pontos altos. Então, aqui o primeiro, agora o segundo, o terceiro, nós temos o quarto. E agora vamos fazer aqui o quinto. A gente vem na próxima grade e faz o ponto baixo. Alargo, olha lá, se formando, né, as nossas carreiras com o ponto escama, que é sempre muito lindo, não tem jeito, né, minha gente? Pessoal, é o seguinte, eu vou continuar tecendo desta forma, né, esta carreira por completo. Além desta carreira, eu preciso de mais uma igualzinha a esta. Na verdade, não, vamos combinar o seguinte, eu não vou fazer só mais uma, não. Eu farei mais 2 carreiras em ponto escama igualzinho a esta, mas o final da minha última carreira de pontos escama será encerrada com vocês, porque a execução muda mais uma vez. Eu continuo tecendo todas as escamas com a agulha 3 milímetros e eu terei um total de 4 carreiras de pontos escama. Isso me dá um total geral de 8 carreiras tecidas, porque cada carreira de ponto escama é composta de uma carreira de grade e uma carreira de escamas. Tá joia? Vamos lá então. Mantendo o número de pontos, não tem mais aumento, é só fazer a mesma quantidade de grade para a mesma quantidade da carreira anterior. Tô indo lá, mas eu já volto. Minha gente, a nossa quarta carreira de pontos escamas, então veja, olha, 1, 2, 3 e 4, é encerrada fechando novamente o nosso círculo. Então, eu vou passar a minha agulha no pontinho da escama, né, da outra ponta. Eu vou pegar os dois, ó, as 2 alcinhas é o que eu sempre pego, né? E aí, com um ponto baixíssimo, eu encerro esta carreira. Vou alargar, porque mais uma vez eu vou trocar de agulha. Então, eu volto a trabalhar com a agulha 2 milímetros. Faço 1, faço 2 e 3 correntes, porque eu volto a trabalhar com o ponto alto. Funciona assim, olha, eu laço e neste lado das escamas, pegando o ponto aqui de trás, olha, vou abrir ele aqui para vocês verem, ó, tá vendo? Esse ponto aqui atrás, nós vamos trabalhar 2 pontos altos. Então, aqui 2. Eu laço e sobre o intervalo de um lado da escama e outro, eu vou trabalhar um ponto alto. Laço e na outra parte da escama, pegando o pontinho aqui por trás, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Aonde eu tenho um ponto baixo, eu trabalho um ponto alto. Eu laço deste ladinho da escama, pegando o ponto aqui atrás, eu trabalho 2 pontos altos. Então, o primeiro e aqui o segundo. No intervalo de um lado e outro, eu faço um ponto alto. Atrás do outro lado, eu faço 2 pontos altos. Aonde é ponto baixo, eu faço um ponto alto. Então, na verdade, o que eu estou fazendo agora é preencher de pontos altos a circunferência que novamente está fechada. Então, a partir desta carreira, eu volto a trabalhar voltado com a frente para mim, de forma tubular. Veja só, então aqui eu encerrei a minha primeira carreira com pontos baixos. Pessoal, eu volto a trabalhar o ponto barra 1 por 1 pela mesma quantidade de carreiras. É claro que se você perceber que um pouquinho menos de carreira ficará melhor, tudo bem, pode fazer. E se você perceber que um pouquinho mais de carreiras vai te dar um resultado melhor, tudo bem também,
Pode fazer. Eu aqui vou trabalhar a mesma quantidade. Então, eu vou trabalhar 3 correntes para iniciar, vou laçar e da mesma forma que eu comecei aqui embaixo, eu começo aqui também. Eu vou começar pela frente. Então, eu vou dar a volta no meu ponto e vou fazer o meu primeiro ponto alto pela frente. O próximo é por trás. E assim, o intercalamento vai acontecendo, como nós fizemos, né? Na parte do punho. Pessoal, vou tecer aqui não só esta carreira, mas todas as minhas carreiras desta etapa da execução, e aí eu volto porque eu vou te mostrar o resultado que eu obterei aqui. E aqui está nossas luvinhas totalmente tecidas e prontinhas para serem usadas. Eu quero aproveitar e mostrar a diferença do resultado quando você faz com ela presa na base. Então veja, olha, ela não se deforma, né? A gente tem uma leve inclinação no movimento contrário do desenho dela, mas a gente não perde a posição e o formato. E aqui nesta palma, veja, elas estão soltas, então veja só como elas erguem, né? E aqui a gente precisa estar arrumando, digamos assim. Então, olha, sem prender e aqui presa. Então, a minha opção é sempre prender. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês teçam, porque o ponto escama é um querido, não há o que falar. A lã que eu tô usando também é minha eleita, gosto muito, sempre vocês verão muitas peças tecidas com ela. E eu vou deixar aqui o convite. Se inscreve no nosso canal, fica com a gente, porque a nossa próxima aula já estará online. Às 14 horas, eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada pela paciência. E vamos embora, estejam conosco.